25. Comecei a sentir ciúmes. O meu primeiro desejo foi agarrar o Padilha pelas orelhas e deitá-lo fora a pontapés. Mas conservei-o para vingar-me. Arredei-o de casa, a bem dizer prendi-o na escola. Lá vivia, lá dormia, lá recebia alimento, boia fria num tabuleiro. Estive 4 meses sem lhe pagar o ordenado. E quando o vi sucumbido, magro, com o colarinho sujo e o cabelo crescido, pilhei-ei. Tenha paciência, logo você se desforra. Você é um apóstolo. Continuei a escrever os contozinhos sobre o proletário. O infeliz defendia-se. Com as humilhações continuadas, limitava-se por fim a engolir em seco. Um dia chorou, pediu-me soluçando que lhe arranjasse uma colocação no fisco estadual. Impossível, Padilha. Espere o soviete. Você se colocará com facilidade na guarda vermelha. Quando isso acontecer, não se lembre de mim não, Padilha. Seja camarada. Na casa grande que Tubarão e Casimiro Lopes guardavam, a vida era uma tristeza, um aborrecimento. Dona Glória passava as tardes debaixo das laranjeiras, empalhando-se com brochuras e folhetins. Madalena bordava e tinha o rosto coberto de sombras. Às vezes as sombras se adelgaçavam, e fim do trabalho tudo convidava a gente às conversas moles, aos cochilos, ao embrutecimento. Uma aragem corria. Vinham-me arrepios bons, desejo de espreguiçar-me. Via o monte, que a fita vermelha da estrada contorna, a mata, o algodoal, a água parada do açude. Madalena soltava o o bordado, e enfiava os olhos na paisagem. Os olhos cresciam, lindos olhos. Sem nos mexermos, sentíamos que nos juntávamos cautelosamente, cada um receando magoar o outro. Sorrisos constrangidos e gestos vagos. Eu narrava o sertão. Madalena contava fatos da escola normal. Depois vinha o arrefecimento, infalível, a escola normal. Na opinião do Silveira, as normalistas pintam o bode e o Silveira conhece instrução pública nas pontas dos dedos, até compõe regulamentos. As moças aprendem muito na escola normal. Não gosto de mulheres sabidas. Chamam-se intelectuais e são horríveis. Tenho visto algumas que recitam versos no teatro, fazem conferências e conduzem um marido ou coisa que o valha. Falam bonito no palco, mas intimamente, com as cortinas cerradas, dizem: me auxilia, meu bem. Nunca me disseram isso, mas disseram ao Nogueira, imagino. Aparecem nas cidades do interior sorrindo, vendendo folhetos, discursos, etc. Provavelmente empestaram as capitais. Horríveis. Madalena propriamente não era uma intelectual, mas descuidava-se da religião, lia os telegramas estrangeiros. E eu me retraía, murchava. Requebrando-se para o Nogueira, ao pé da janela, sorrindo exatamente como as outras, as que fazem conferências. Perigo. Quem se remexer para o João Nogueira, estrepa-se. Bom advogado, negócios, direitos, sim, sim, não, não. Mas no gênero mulher há uma rede, não deita água a pinto. E aquela conversa teria sido a primeira? Antes da minha bruta cabeçada, eles se entendiam. Talvez namorassem. Quando em casa do Dr. Magalhães eu tinha encontrado Madalena, João Nogueira estava lá. Tapado, Dr. Magalhães, tapadíssimo. Escutá-lo é pior que ouvir serrar madeira. Sou juiz, entende? Juiz. Levanto-me pela manhã. O Nogueira, de olho duro, gramando aquilo, interesse. Começaram a falar em política. Madalena levantara a cabeça, curiosa. E com 2 anos de casado, num vão de janela, desmanchava-se toda para ele. Esguia-me, insultava-a mentalmente. Erguia-me, insultava-a mentalmente. Perua. Até com Padilha. Como o diabo tinha ela coragem de se chegar a uma lazeira com o Padilha? Como o Padilha? A questão social. Está aqui para a questão social. O que há é sem vergonheza. Depois a colaboração no jornal do Gondim. Continuava a colaborar. Pouco, mas continuava. O Gondim e ela tinham sido unha com carne. Lembram-se da tarde em que ele me deu parabéns estupidamente? Familiaridade. E descontinham as pernas e os peitos dela. Eu tinha razão para confiar em semelhante mulher? Mulher intelectual. E a minha cara devia ser terrível, porque Madalena empalidecia e dava para tremer. Se eu soubesse o quê? Alá, marido que saiba nada? Era possível que os caboclos do eito estivessem mangando de mim. Até Marciano e a Rosa comentariam o caso na cama de noite. O Marciano conheceria as minhas relações com a Rosa? Não conhecia. Tive sempre o cuidado de mandá-la à cidade, a compras oportunamente. E talvez não quisesse conhecer. Também se podia admitir que fosse dotada de pouca penetração. Enfim, certeza de verdade ninguém tem. Que diria seu Ribeiro? Que diria Dona Glória? Afastava-me lento
Ia ver o pequeno que engatinhava pelos quartos às quedas abandonado. Acocorava-me e examinava-o. Era magro. Tinha os cabelos louros como os da mãe, olhos agateados. Os meus são escuros, nariz chato. De ordinário, as crianças têm o nariz chato. Interrompia o exame, indeciso. Não havia sinais meus, também não havia os de outro homem. E o pequeno continuava a arrastar-se, caindo e chorando, feio como os pecados. As perninhas e os bracinhos eram finos que faziam dó. Gritava dia e noite, gritava como um condenado, e a ama vivia meio doida de sono. Às vezes ficava roxo de berrar e receei que estivesse morrendo quando o padre Silvestre lhe molhou a cabeça na pia. Com a dentição encheu-se de tumores, cobriram-no de esparadrapos, direitinho uma res casteada. Ninguém se interessava por ele, Dona Glória lia. Madalena andava pelos cantos, com as pálpebras vermelhas e suspirando. Eu dizia comigo, se ela não quer bem ao filho. E o filho chorava, chorava continuadamente. Casimiro Lopes era a única pessoa que lhe tinha amizade. Levava-o para o alpendre e lá se punha a papaguear com ele, dizendo histórias de onças, cantando para o embalar as cantigas do sertão. O menino trepava-lhe as pernas, puxava-lhe a barba e ele cantava. Eu nasci de 7 meses, fui criado sem mamar. Bebi leite de 100 vacas na porteira do curral. Boa alma, Casimiro Lopes. Nunca vi ninguém mais simples. Estou convencido de que não guarda lembrança do mal que pratica. Toda a gente o julga uma fera, exagero. A ferocidade aparece nele raramente. Não compreende nada, exprime-se mal e é crédulo como um selvagem. 26. Fui indo sempre de mal a pior. Tive a impressão de que me achava doente, muito doente. Fastio e inquietação constante e raiva. Madalena, Padilha, Dona Glória, que trempe. O meu desejo era pegar Madalena e dar-lhe pancada até no céu da boca. Pancada e Dona Glória também, que tinha gasto anos trabalhando como cavalo de matuto para criar aquela sobrinha. Os fatos mais insignificantes avultaram em demasia. Um gesto, uma palavra, à toa logo me despertavam suspeitas. Mulher de escola normal. O Silveira me tinha prevenido indiretamente. Agora era aguentar as consequências da topada para não ser besta. Aguentar. Ora, aguentar. Eu ia lá continuar a aguentar semelhante desgraça? O que me faltava era uma prova, entrar no quarto de supetão e vê-la na cama com o outro. Atormentava-me a ideia de surpreendê-la. Comecei a mexer-lhe nas malas, nos livros e a abrir-lhe a correspondência. Madalena chorou, gritou, teve um ataque de nervos. Depois vieram outros ataques, outros choros, outros gritos, choveram descomposturas e a minha vida se tornou um inferno. Um dia de passagem pela fazenda, o Dr. Magalhães almoçou comigo. Espreitando-o, notei que as amabilidades dele para Madalena foram excessivas. Efetivamente, nas palavras que disseram, não descobri mau sentido. A intenção era nos modos, nos olhares, nos sorrisos. Houve, segundo me pareceu, cochichos e movimentos equívocos. À noite não consegui dormir. Passei horas sentado odiando Madalena, que se enroscava no canto da cama, as pernas encolhidas, apertando o estômago. Como o Dr. Magalhães, um homem idoso, considerei que também eu era um homem idoso, esfreguei a barba, triste. Em parte, a culpa era minha. Não me tratava. Ocupado com o diabo da lavoura, ficava 3, 4 dias sem raspar a cara. E quando voltava do serviço, trazia lama até nos olhos. Dei por visto um porco. Metia-me em água quente, mas não havia esfregação que tirasse aquilo tudo. Que mãos enormes. As palmas eram enormes, gretadas, calosas, duras como o casco de cavalo. E os dedos eram também enormes, curtos e grossos. Acariciar uma fêmea com semelhantes mãos. As do Dr. Magalhães, homem de pena, eram macias como pelica, e as unhas bem aparadas certamente não arranhavam, se ele só pegava em altos. Madalena ressonava, tão franzina, tão delicada. Ultimamente ia emagrecendo. Levantei-me e aproximei-me da luz. As minhas mãos eram realmente enormes. Fui ao espelho. Muito feio, Dr. Magalhães, mas eu, naquela vida dos 1000 diabos, berrando com os caboclos o dia inteiro ao sol, estava medonho, queimado. Que sobrancelhas! O cabelo era grisalho, mas a barba embranquecia. Sem me barbear, que desleixo. No dia seguinte, encontrei Madalena escrevendo. Avizinhei-me nas pontas dos pés e li o endereço de Azevedo Gondim. Faz favor de mostrar isso? Madalena agarrou uma folha que ainda não havia sido dobrada. Não tem que ver, só interessa a mim. Perfeitamente, mas é bom mostrar. Faz favor? Já não lhe disse que você só interessa a mim? Que a relia. Mostra a carta, insisti segurando-a pelos ombros. Madalena defendia-se, ora levantando o papel com os braços estirados, ora escondendo-o atrás das costas. Vá pro inferno, trate da sua vida. Aquela resistência enfureceu-me. Deixa ver a carta, galinha. Madalena desprendeu-se e entrou a correr pelo quarto gritando. Canalha. Dona Glória chegou à porta assustada. Pelo amor de Deus, estão ouvindo lá fora. Perdi a cabeça. Vá molar, puta que a pariu. Está mouca aí com a sua carinha de santa? É isto, puta que a pariu. E se achar ruim, rua. A senhora é a boa de sua sobrinha, compreende? Puta que pariu as duas. Dona Glória fugiu com o lenço nos olhos. Miserável, bradou Madalena. E eu só sabia dizer, mostra a carta, perua. Madalena rasgou o papel em pedacinhos e atirou-os pela janela. Miserável.
Saiu como um redemoinho. No correr ainda gritou, assassino! Atordoado murmurei, cachorra! E fiquei olhando os pedaços de papel que na manhã de vento esvoaçavam pelo jardim entre as folhas das roseiras. Longe no salão ou na cozinha, Madalena continuava a gritar, assassino! Os outros nomes feios que ela me havia dito não tinham significação. Aquele tinha uma significação, e era o que me atormentava. Mulheres, criaturas sensíveis, não devem meter-se em negócios de homens. Antes dela, a única pessoa que na tábua da venta me taxou de assassino foi Costa Brito, pela seção livre da Gazeta. Justamente quando acabava de dar-lhe o troco, tinha me encangado a Madalena. Canga infeliz, não era melhor que eu tivesse quebrado uma perna? Mas vale uma boa amigação que certos casamentos. Assassino, como achara ela uma ofensa tão inesperada? Acaso? Ou teria lido o jornal do Brito? O mais provável era Padilha haver referido a alguns mexericos que por aí circulam. Sim, senhor. Estava o Padilha mudado em indivíduo capaz de fazer mal. Que graça! O Padilha. Recordei-me do caso do Jaqueira, mas a recordação desapareceu e comecei a dizer mentalmente, assassino, assassino. Encolerizei-me por estar perdendo tempo com tolices. Madalena, Dona Glória, Padilha, puta que pariu a todos. Ali malucando e a gente do eito à vontade cobrindo o mato. Espreguicei-me, uma noite sem dormir. Depois estremeci e olhei as mãos. As minhas mãos eram enormes com efeito. O Jaqueira, sim, tinha sido anos atrás. De repente achei que Madalena estava sendo ingrata com o pobre do Casimiro Lopes. Afinal, assassino, que sabia ela da minha vida? Nunca lhe fiz confidências. Cada qual tem os seus segredos. Seria interessante se andássemos dizendo tudo uns aos outros. Cada um tem os seus achaques. Madalena, que vinha da escola normal, devia ter muitos. Podia eu conhecer o passado dela? O presente era ruim, via-se que era ruim. Ainda em cima, ingrata, Casimiro Lopes levava o filho dela para o alpendre e embalava-o cantando, aboiando. Que atrapalhada, que confusão. Ela não tinha chamado a assassina Casimiro Lopes, mas a mim. Naquele momento, porém, não vi nas minhas ideias nenhuma incoerência. E não me espantaria se me afirmassem que eu e Casimiro Lopes éramos uma pessoa só. O Padilha, cabra ruim é que desgraça um homem. Quem havia de supor que o Jaqueira... Outra vez o Jaqueira, que vai resumindo o caso do Jaqueira. Jaqueira era um sujeito empambado, e os moleques, as quengas de pote e esteira batiam nele. Jaqueira recebia as pancadas e resmungava. Um dia eu mato um peste. Toda a gente dormia com a mulher do Jaqueira, era só empurrar a porta. Se a mulher não abria, logo o Jaqueira ia abrir, bocejando e ameaçando. Um dia eu mato um peste. Matou, escondeu-se por detrás de um pau e descarregou a lazarena bem no coração de um freguês. No júri cortaram a cabeça por 6 votos. Patifaria. Saiu da cadeia e tornou-se um cidadão respeitado. Nunca mais ninguém buliu com Jaqueira. 27. Quando serenei, pareceu-me que houvera barulho sem motivo. O Dr. Magalhães tinha feito para dirigir amabilidades a qualquer senhora sem que ninguém desconfiasse dele. E o papel endereçado ao Gondim devia ser literatura para composição. Não era senão isso. Coisas tão fúteis e, em consequência, um arranca-rabo estúpido com desaforo grosso. Maria das Dores ouvindo, seu Ribeiro ouvindo. Sebo. Madalena era honesta, claro, não mostrar o papel para não dar o braço a torcer por dignidade, claríssimo, sim, uma idiota. Mais bem comportada que ela, só no convento. Circunspecta sem nó pelas costas, e caridosa de quebra até com os bichinhos do mato. A respeito de pensamento, nada se sabia que no pensamento de outra pessoa ninguém vai. Mas... quanto a palavras e obras, era inatacável. Podia ter me dito insultos piores. Pior que assassino? Muito duro. Mas não me queixava dela, queixava-me do Padilha, aquele descarado. Depois da violência da manhã, sentia-me cheio de otimismo e a brutalidade que há em mim virava-se para um mestre-escola. Sem vergonha, era despedi-lo. À tarde fui tratar disso. Padilha ofereceu-me a cadeira, sentou-se no tamborete e séria em atitude de galinha assada. Às suas ordens, seu Paulo Honório. Uma notícia desagradável. Não preciso mais dos seus serviços. Por quê? Disse Padilha aturdido. Que foi que eu fiz? Ora essa, pergunta a mim? Você deve saber o que fez. Não fiz nada. O que é que havia de fazer trancado? A minha sujeição é maior que a dos presos da cadeia. Não saio. Se me afasto 20 passos, é com Casimiro no cós das calças. Que foi que eu fiz? Aponte uma falta. Não dou explicações. Padilha baixou a cabeça. Está certo, sempre na linha e por fim uma desta. Entra ano, sai ano, e o trouxa do empregado no toco, direito como um fuso, cumprindo as obrigações, procurando agradar. Quando espera aumento de ordenado, lá vem pontapé. Levantou-se.
Dê-me ao menos alguns dias para arrumar os troços e cavar um osso. Eu não posso sair assim com a mão atrás, não. Com uma mão atrás, outra adiante, perdão. Ergui-me também. Tenho um mês para se retirar. Muito obrigado, balbuciou Padilha. A gente ainda deve agradecer. Bem feito. Se eu não servisse de espoleta à sua mulher, não acontecia isto. Indignou-se. Espoleta? Vá buscar um livro, seu Padilha. Eu ia. Traga papel, seu Padilha. Eu trazia. Copie esta página, seu Padilha. Eu copiava. Apanha umas laranjas, seu Padilha. Até apanhar laranjas. Espoleta, aquela mulher foi a causa da minha desgraça. Emende a língua, ordenei. Que foi que eu disse? Que era espoleta? Era. Por isso o senhor me demite. Nada. O que há é que você andava fazendo fuxicos, homem. Andava intrigando, homem. Andava tecendo enredos, homem. Luiz Padilha embatucou, depois de um fôlego. Quais são as intrigas, os fuxicos, os enredos? O senhor não mostra um. Eu sou culpado de sua mulher ter ideias avançadas? Se é isso... Não, não é isso. Então não sei. Escute, Padilha. Eu estou pegando 50 anos e tenho corrido o mundo. Você não me bota papa na língua, não. Vejo muita coisa e fecho os olhos, filho de Deus. Se eu afirmo que você vivia com fuxicos, é porque você vivia com fuxicos. Padilha catava pulgas. Pois diga, a minha consciência não me acusa. Diga, quando a gente sabe, diz. Deixe de chove não molha, repliquei troçando com ele. Você não contou invenções a Madalena? Você não falou de mim? Falou ou não falou? Não falei não, seu Paulo. Se eu não sei nada... Tire o cavalo da chuva, rapaz. Eu ouvi. Padilha encabulou. Está bem. Se o senhor ouviu, não discutimos. Naturalmente ouviu o que eu não disse. Ouvi o que você disse. Não teme. Tenho bom ouvido. Se ouviu, concedeu Padilha. Foi a história da morte do Mendonça. Dona Madalena já sabia. Sabia o quê? O que o povo resmunga. Calúnias. Eu expliquei tudo e defendi o senhor. Dona Madalena, isso é um caso antigo. E mexer nele não dá vida a ninguém. O velho Mendonça era uma postema. Furtava as terras dos vizinhos. Quanto ao que espalham por aí, não acredite, são aléives. São Paulo tem bom coração e é incapaz de matar um pinto. Lembrei-me da briga da manhã, exatamente o que eu tinha presumido, mexericos daquele traste. Ó Padilha, por que foi que você disse que Madalena era a causa da sua desgraça? E o senhor quer negar? Se não fosse ela, eu não perdi o emprego. Foi ela. E veja o senhor, eu não gostava daquilo. Muitas vezes opinei sem rebuço. Dona Madalena, seu Paulo embirra com o socialismo. É melhor a senhora deixar de novidade. Essas conversas não servem. Está aí. Papagaio come milho, periquito leva a fama. O periquito sou eu. Fraquejei. Que diabo discutiam vocês? O meu ciúme tinha se tornado público. Padilha sorriu e respondeu hipócrita. Literatura, política, artes, religião. Uma senhora inteligente, a dona Madalena. E instruída. É uma biblioteca. Afinal, estou chovendo no molhado. O senhor, melhor que eu, conhece a mulher que possui. 28. O senhor conhece a mulher que possui. Que frase. Padilha sabia alguma coisa. Saberia? Ou teria falado à toa? Conjecturas. O que eu desejava era ter uma certeza e acabar depressa com aquilo. Sim ou não? O senhor conhece a mulher que possui. Conhecia nada. Era justamente que me tirava o apetite. Viver com uma pessoa na mesma casa, comendo na mesma mesa, dormindo na mesma cama e perceber ao cabo de anos que ela é uma estranha. Meu Deus. Mas se eu ignoro que aí nem se esqueci muito dos meus atos e nem sei o que sentia naqueles meses compridos de tortura, já viram como perdemos tempo em padecimentos inúteis? Não era melhor que fôssemos como os bois? Bois com inteligência. Haverá estupidez maior que atormentar-se um vivente por gosto? Será? Não será? Para que isso? Procurar dissabores? Será? Não será? Se eu tivesse uma prova de que Madalena era inocente, dar-lhe-ia uma vida como ela nem imaginava. Comprar-lhe-ia vestidos que nunca mais se acabariam, chapéus caros, dúzias de meias de seda. Seria atencioso, muito atencioso, e chamaria os melhores médicos da capital para curar-lhe a palidez e a magrém. Consentiria que ela oferecesse roupa às mulheres dos trabalhadores. E se eu soubesse que ela me traía? Se eu soubesse que ela me traía, matava-a. Abria-lhe a veia do pescoço devagar para o sangue correr um dia inteiro. Mas logo me enjoava do pensamento feroz. Que rendia isso? Um crime inútil. Era melhor abandoná-la e deixá-la sofrer. E quando ela tivesse viajado pelos hospitais, quando vagasse pelas ruas, faminta, esfrangalhada, com os ossos furando a pele, costura de operações e marcas de feridas no corpo, dar-lhe uma esmola pelo amor de Deus. Seria, não seria? Insignificâncias. No meio das canseiras, a morte chega, o diabo carrega a gente, os amigos entortam o focinho na hora do enterro, depois esquece até os pirões que filaram. Quem me importava as opiniões do Padilha, de seu Ribeiro, de Dona Glória, de Marciano? Casimiro Lopes é que não tinha opinião. Quem me dera ser como Casimiro Lopes. Isso vai mal, Casimiro, dizia eu com os olhos. Casimiro Lopes concordava erguendo os ombros. 29.
Quando as dúvidas se tornavam insuportáveis, via-me a necessidade de afirmar. Madalena tinha a manhã encoberta indubitavelmente. Indubitavelmente, compreendem? Indubitavelmente. As repetições continuadas traziam-me a uma espécie de certeza. Esfregava as mãos, indubitavelmente. Antes isso que oscilar de um lado para o outro. Via-se muito bem que Dona Glória era alcoviteira. Passadas mansinhas, olhos baixos, voz sumida, estava mesmo a preceito para a alcoviteira. Antigamente devia ter dado com os burros na água. A alcoviteira desencaminhara a sobrinha, sempre de acordo aquelas duas éguas. Enfim, o Padilha tinha sido até camarada. Monologava com raiva. Obrigado, Padilha. Sim, senhor, boa bisca. Não havia gato nem cachorro em São Bernardo que ignorasse o procedimento dela. Aquela mulher foi a causa da minha desgraça. Que falta de respeito a quem atira semelhante heresia em cima de uma senhora casada nas barbas do marido? Há? Não há? Querem mais claro? Para Silvestre passou por São Bernardo, e eu fiquei de orelha em pé desconfiado. Deus me perdoe, desconfiei. Cavalo amarrado também come. A infelicidade deu um pulo medonho. Notei que Madalena namorava os caboclos da lavoura. Os caboclos, sim, senhor. Às vezes o bom senso me puxava as orelhas. Baixa o fogo, sendeiro. Isso não tem pé nem cabeça. Realmente, uma criatura branca, bem lavada, bem vestida, bem engomada, bem aprendida, não ia encostar-se àqueles brutos escuros, sujos, fedorentos a pituim. Os meus olhos me enganavam. Mas se os olhos me enganavam, em que me havia de fiar então? Se eu via um trabalhador de enxada fazer um aceno a ela, com esforço e procurando distração, conseguia reprimir-me. Era intuitível que o aceno não podia ser para ela. Não podia. Ora, não podia. Mulher não vai com carrapato porque não sabe qual é o macho. Uma tarde em que a velha Margarida subiu a ladeira, a vara e a remo para visitar-nos, vigiei a uma hora com receio de que a pobre fosse portadora de alguma carta. Creio que estava quase maluco. 30. À noite, parecia-me ouvir passos no jardim. Por que diabo aquele tubarão não ladrava? O safado do cachorro ia perdendo o faro. Erguia-me, pegava o rifle, soprava a luz, abria a janela. Quem está aí? Seria inimigo, gente dos Gama, do Pereira, do Fidelis? Pouco provável. As ameaças tinham cessado. Eu e Casimiro Lopes criávamos ferrugem. Instintivamente, resguardava-me colado à parede. Julgava distinguir um vulto. Quem está aí? É bicho de fôlego ou é marmota? Não responde, não. E lá ia no silêncio um tiro, que assustava os moradores. Fazia Madalena saltar da cama gritando. Fechava a janela e acendia o candeeiro. Que foi? Gemia Madalena aterrada. São seus parceiros que andam rondando a casa. Mas não tem dúvida, qualquer dia fica um diabo aí estirado. Madalena abraçava-se aos travesseiros, soluçando. Um assobio longe. Algum sinal convencionado? É assobio ou não é? Marcou entrevista aqui no quarto em cima de mim? É só o que falta. Quer que eu saia? Se quer que eu saia, dizer. Não se acanhe. Madalena chorava como uma fonte. Entristecia-me, grosseiro, monstruosamente grosseiro. E se as passadas eu subia não fossem por causa dela? Ah, sendo assim, eu picado para a linguiça não pagava o que devia. E se as passadas eu subia não existissem? Lembrava-me de uma noite em que me aperriei de verdade e puxei a lambedeira com o medo de um rato. Há neste mundo cada engano. E decidi a corrigir-me. Vamos deixar de choradeira. Lá por assobiar e no pomar e passear no jardim não é preciso a senhora se desmanchar em água. É melhor acabar com essa cavilação. Madalena chorava até que por fim, cansada de chorar, pegava no sono. Encolhia-me à beira da cama para evitar o contato dela. Quando ia adormecendo, percebi o ranger da chave de fechadura chave em fechadura e o rumor de telhas arrastadas. Despertava num sobressalto e continha a respiração. Quem estaria futucando portas? Quem estaria destelhando a casa? Aproximava-me de Madalena, observava-lhe o rosto. Teria ouvido? Ou estaria a fingir que dormia? Levantava-me, arrastava uma cadeira, sentava-me. Madalena ressonava. Com certeza ninguém tinha bolido na fechadura nem nas telhas. Maluqueiras de sonho. Talvez as pisadas também tivessem sido abusão de sonho. Um pesadelo? Isso, um pesadelo. Era possível que o assobio fosse grito de coruja. Uma pancada no relógio da sala de jantar. Que horas seriam? Meia? Uma e meia? Ou metade de qualquer outra hora? Não podia dormir. Contava de 1 a 100 e dobrava o dedo mindinho. Contava de 100 a 200, dobrava o seu vizinho. Assim por diante até completar 1000 e ter as 2 mãos fechadas. Depois contava 100 e soltava o dedo grande. Mais 100, o fura-bolo. E quando chegava a 2000, as 2 mãos estavam abertas. Repetia a leseira, imaginava para cada dedo que se movia um conto de réis de lucro no balanço, o que me rendia fortuna imensa tão grande que me enjoava dela e interrompia a contagem. Segunda pancada no relógio. 1 hora? 1 e meia? Só vendo. Erguia-me e pisava com força. Madalena continuava a dormir. Destrancava e trancava a porta do corredor. Tornava a destrancar, tornava a trancar. E examinava o rosto de Madalena. Que sono. Ali descansada e eu me roendo por dentro. Descansada como se tudo estivesse muito direito. Tinha desejo de acordá-la, recomeçar a contenda em que vivíamos. Dormir assim, quando eu estava preocupado, seriamente preocupado, não era justo. Preocupado com o quê? Afinal, o que fazia ali com a mão na chave e os olhos esbugalhados para Madalena? Por que diabo estou mexendo nisto? Ah, sim, ver as horas. Empurrava a porta, atravessava o corredor, entrava na sala de jantar. Sempre era alguma coisa saber as horas.
Sentava-me no meu lugar à mesa. No começo das nossas desavenças, todas as noites aqui me sentava arengando com Madalena. Tínhamos desperdiçado tantas palavras. Para que serve a gente discutir? Explicar-se? Para quê? Para que realmente? O que eu dizia era simples, direto, e procurava debalde em minha mulher com concisão e clareza. Usar aquele vocabulário vasto, cheio de ciladas, não me seria possível. E se ela tentava empregar a minha linguagem resumida, matuta, as expressões mais inofensivas e concretas eram para mim semelhantes às cobras. Faziam voltas, picavam e tinham significação venenosa. Eu vou parar por aqui, pessoal, na página 157 do livro, na parte 31. Falta muito pouco para a gente terminar. O livro vai até a página 191, ok? Esse tema, muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!